Xu Xiaoshou descobriu que tinha pouco tempo de vida devido a uma doença, mas antes disso aconteceu ele foi enviado para outro mundo e entrou no corpo de um discípulo. Xiao viu isso como uma nova chance e decidiu que dessa vez ia aproveitar ao máximo. Seu objetivo inicial era ser o discípulo mais forte do templo. A história começa com dois discípulos se aproximando silenciosamente de uma casa no meio da noite, mas assim que chegaram no pátio eles encontraram vários caras que já estavam lá. O primeiro aluno de cabelo vermelho chamado Liu Zhen ficou muito irritado e perguntou se a informação já havia vazado. O segundo cara que estava com ele se chamava Zhou Zu e ele também não estava feliz com essa situação. Liu Zhen perguntou com desagrado por que todos se reuniram aqui, um dos caras que chegou primeiro. Sorriu maliciosamente e respondeu que Liu Zhen se atrasou, afinal ele mesmo tinha chegado ao pôr do sol. Isso irritou Liu Zhen e ele começou a mentir dizendo que veio aqui ontem à noite e imediatamente começou a dizer que veio anteontem. Tudo o que ele queria era mostrar que o cara que estava muito mal informado, então ele começou a xingar o velho Qiao por lhe dar uma informação que acabou não sendo exclusiva. Nesse momento Zhou perguntou se o proprietário dessa casa não se chamava Xu Xiaoshou. Ele lembrou que o homem ainda estava no terceiro estágio e questionou que tipo de benefício ele tem para atrair tantas pessoas aqui. O discípulo de cabelo roxo respondeu que Zhou simplesmente não sabia de nada. Ele então explicou que realmente Xiao Shou tinha dados medianos. Mas acontece que Xiao entrou na seita muito novo e antes de partir construiu uma economia enorme. Inclusive só este pátio vale milhares de pedras de mana. Além disso o cara acrescentou que de acordo com rumores Xiao tem uma espada espiritual de 9º nível e todos vieram aqui atrás dela. Depois de ouvir falar da espada Zhou imediatamente se animou e disse que esse tesouro realmente não é fácil de conseguir. Mas ele estava confuso porque todos sabiam que Xiao tinha ido de base e ele não queria dar de cara com o cadáver. Zhen respondeu que quando a matriz de proteção se dissipar à meia-noite eles entrarão para pegar a espada. Provavelmente haverá uma grande briga que não vai ter como evitar, então ele pediu a Zhou para se aproximar e ficar logo numa posição confortável. Nesse momento Zhen já estava se aproximando da porta da casa quando outros caras o cercaram e bloquearam o caminho dizendo que todos deveriam se revezar começando com aquele que veio primeiro. Em resposta Zhen falou que de acordo com as regras ele é o mais velho de todos e por isso deve ir primeiro. Um dos discípulos era contra essa regra e ele relembrou que Zhen estava apenas no 5º estágio, todos os outros caras estavam ganhando pelo número e não deixariam ele passar. Zhen ficou roxo de raiva e ele perguntou ao oponente se o cara queria realmente lutar. Depois disso uma briga alta começou. Zhen gritou para os alunos virem para cima e eles gritaram de volta que não tinham medo dele. Um deles também acrescentou que Zhen deveria parar de pensar que tudo é permitido a ele. Nesse momento as portas da casa se abriram repentinamente e um jovem com uma espada nas mãos apareceu atrás deles. Todos pararam e olharam para ele surpresos. Esse era nosso protagonista e dono da casa, o famoso Xiao Shou. Ele estava um pouco confuso com essa movimentação e depois de olhar em volta perguntou por que era tão barulhento. Xiao acrescentou que o sol ainda nem nasceu e ele não conseguia dormir por causa desse zumbido. Todos os presentes ficaram extremamente surpresos pois pensaram que nosso protagonista já tinha ido de base há muito tempo, mas agora ele estava na frente deles e mais vivo do que nunca. Nesse momento nosso personagem principal tristemente abaixou a cabeça e disse que o verdadeiro Xiao Shou não está mais vivo. Acontece que em uma vida anterior o protagonista sofria de uma doença fatal e ele logo encontraria seu fim, mas um dia quando fechou os olhos ele se viu em outro lugar e com outra aparência. Nosso garoto percebeu que seu espírito foi transferido para o corpo de um discípulo do Palácio Espiritual Moros. Além de tudo agora ele também tinha um talento mediano. O verdadeiro Xiao Shou estava no Palácio Espiritual há muitos anos, mas por algum motivo havia alcançado apenas o 3º estágio do espírito. Então ele decidiu entrar 100% em reclusão para dar tudo de si no avanço do seu estágio de espírito. Infelizmente o avanço não aconteceu e como resultado o verdadeiro Xiao faleceu. Tanto o Prota como o Xiao tiveram uma vida infeliz. Mas agora o personagem principal teve mais uma chance de viver e pensou que agora não se renderia aos rumores. Então ele tristemente sentou no chão e começou a pensar em como poderia superar todos os outros. Ele pensou que seria bom conseguir algum tipo de trapaça. Foi nesse momento que uma roda semelhante à roda da fortuna apareceu na frente do personagem principal. Tinha uma flecha e várias fichas amarelas, exceto uma que era vermelha. As fichas amarelas carregavam uma habilidade ativa. Já a vermelha carregava a habilidade passiva. Assim que esta roda apareceu na frente do protagonista ele ficou muito feliz por finalmente ter conseguido chamar o sistema, mas ele percebeu que apareceu rudemente e a princípio achou que era algum tipo de
Brincadeira maligna. Xiao observou um pouco e lembrou que do ponto de vista dos jogos as habilidades ativas são muito mais legais do que as passivas. Ele até se perguntou como poderia eliminar seu oponente com habilidades passivas. Felizmente esse sistema dava grande preferência às habilidades ativas, por isso o protagonista estava mais confiante. Agora ele estava tentando descobrir como essa coisa funciona. Xiao tentou torcer a flecha com todas as suas forças e ela não se moveu de forma alguma. Ele continuou tentando e nada de mover a flecha. O cara apenas se curvou e ficou ainda mais zangado achando que o sistema estava zombando dele. Então o personagem principal percebeu que se a flecha não se mover significa que você precisa girar a própria roda. Isso funcionou. Xiao girou a roda e esperou que conseguisse uma habilidade ativa, mas o cara não esperava que de todas a seta apontasse para uma habilidade passiva. Tudo aconteceu porque Xiao acabou entortando a flecha. Se ela ainda fosse reta, definitivamente teria caído em uma habilidade ativa. O incidente irritou o cara e ele começou a pensar que era apenas uma farsa, então queria girar novamente. Mas a roda desapareceu e o sistema parabenizou o personagem principal por obter uma habilidade passiva. Nesse momento iniciou seu lançamento. Xiao ficou assustado gritando que não queria e tentou parar o sistema, mas já era tarde demais. Alguns segundos depois o sistema notifica que ele recebeu uma habilidade passiva básica chamada respiração. O protagonista frustrado caiu no chão e começou a pensar em como teve azar em pegar uma habilidade passiva. Ele começou a tentar entender o que era essa técnica de respiração e como usá-la. Nosso garoto ainda estava muito zangado e pensou que havia recebido algo inútil. Então ele percebeu que de repente parou de respirar e logo começou a tentar recuperar o fôlego com todas as suas forças. Nesse momento o personagem principal de repente voou para cima e por uma fração de segundo se encontrou em outra dimensão. Xiao estava um pouco assustado e não entendia o que estava acontecendo, mas ele logo percebeu que finalmente foi capaz de fazer um avanço. Na cena seguinte o cara estava de volta na sala e ficou muito feliz com o que conseguiu fazer. Agora ele percebeu que a técnica de respiração parece ser algum tipo de técnica de cultivo. Então nosso garoto sorriu e pensou satisfeito consigo mesmo que a chance de tal coisa cair era de apenas 10%, mas deu certo e ele se achou invencível. Logo um mosquito pousou no pescoço do personagem principal e foi amassado. Xiao disse com irritação que só era necessário ajeitar a defesa. De repente uma notificação apareceu na frente do cara de que ele foi atacado. Então ele acrescentou um ponto de passividade. O personagem principal olhou para o mosquito em sua mão com incompreensão. Ele abriu o sistema e percebeu que essa técnica pode ser aumentada, o que significava que também havia outras habilidades inatas de vários níveis. O protagonista percebeu que apenas a picada de um mosquito dava pontos e concluiu que dava para ganhar mais. Foi nesse momento que Xiao ouviu um barulho do lado de fora e decidiu sair para ver o que estava acontecendo lá. Então ele encontrou o resto dos alunos que ficaram extremamente surpresos com o fato de Xiao estar vivo. Alguém até começou a duvidar que era o verdadeiro Xiao que estava parado na frente deles, até porque Xiao Shou deveria ter partido durante a meditação assassina. Naquele momento o sistema anunciou que Xiao recebeu mais 12 pontos de passividade devido à suspeita em relação a ele. Nosso garoto sorriu e decidiu que isso era apenas o começo. Ele também presumiu que neste universo Deus decidiu cuidar dele e pensou que tipo de vida ele viverá. Então o personagem principal começou a avaliar seus oponentes e percebeu que todos estavam no terceiro ou quarto estágio, com exceção de Zen que tinha o quinto estágio. Além disso, o personagem principal percebeu amargamente que todas essas pessoas se reuniram aqui para lutar pela sua espada espiritual de 9º nível. Xiao revelou que sabia que todos tinham vindo esperando ver seu cadáver, mas ele acrescentou que foi capaz de romper seu estágio e está mais vivo do que nunca. Um dos caras gritou horrorizado que Xiao agora tem um quarto estágio, o que significa que não vale a pena tocá-lo. Zin pensou com aborrecimento que Xiao também tem uma espada de 9º grau, então ele certamente não poderá lidar com o discípulo. Logo o personagem principal gritou para todos os alunos voltarem para onde vieram e dizerem aos anciãos que se realmente querem sua espada pode vir buscá-la. Nesse momento Zen afirmou em voz alta que o irmão Xiao tem grande força e portanto ele e seu amigo devem sair daqui. Zou ficou surpreso e perguntou novamente se eles realmente iriam embora. Em resposta Zen disse que não via razão para não fazer isso, mas se seu parceiro estivesse tão confiante em si mesmo ele poderia tentar eliminar Xiao sozinhos. Zou respondeu amargamente que realmente é melhor ir embora.
Mas quando os caras estavam prestes a sair, o personagem principal ordenou em voz alta que parassem. Xiao disse que eles estavam errados em pensar que poderiam vir aqui e sair quando quisessem. Ele também acrescentou que os caras o deixaram muito zangado. Um dos caras perguntou assustado se ele não tinha acabado de dizer que os deixaria ir. Por outro lado, Zen disse com desagrado que não acha que Xiao consiga lidar com todos eles juntos. Em resposta, o protagonista sorriu maliciosamente e disse aos caras para não ficarem nervosos porque ele só quer dizer uma coisa. Na verdade, naquele momento Xiao pensou que seria uma boa oportunidade para ganhar pontos de passividade. Então ele disse a todos que não havia chegado ao quarto estágio, mas na verdade ele havia chegado ao quinto estágio. Os caras ficaram muito surpresos e não acreditaram muito nas palavras do personagem principal. Graças a essa suspeita, Xiao recebeu mais 17 pontos de passividade. Ele ficou satisfeito e sorriu imaginando que tudo estava acontecendo exatamente como ele esperava. Os pontos de passividade ainda continuam a crescer e ele decidiu falar que na realidade já havia praticamente passado para sexto estágio. Após essas palavras, muitos pontos de passividade foram adicionados a ele novamente. Então o protagonista começou a provocar os caras dizendo que ele já estava no sétimo estágio e o oitavo estágio não passava de respingos. Essas palavras deram a volta e machucaram os caras. Então Zen não aguentou e gritou perguntando a Xiao se ele estava se divertindo fazendo essa piada. Ele acrescentou que ia batê-lo para garantir que chegou ao oitavo estágio. Depois dessas palavras, todos os caras correram imediatamente para o personagem principal para vencê-lo. Xiao imediatamente entrou dentro de casa e tentou se esconder lá no quarto. Depois que o personagem principal recuperou o fôlego, ele pensou que provavelmente não deveria ter falado aquelas coisas. Enquanto isso, do outro lado da porta, o cara gritou que se ele tivesse coragem de provocá-los, então que ele tivesse coragem de abrir esta porta. O personagem principal obviamente não ia fazer isso e exalou de alívio por estar em seu quarto. Ele pensou como era perigoso e percebeu que exagerou nas palavras. Naquele momento, uma janela do sistema apareceu e estava escrito que graças aos elogios em sua direção ele recebeu um ponto de passividade. Xiao, vendo isso, ficou muito surpreso porque significava que alguém do lado de fora estava observando ele e o elogiou. Nosso garoto imediatamente se perguntou quem era. Neste momento, uma garota de cabelo rosa estava assistindo tudo isso do telhado. Ela riu enquanto dizia que Xiao era muito fofo. Depois de algum tempo, o personagem principal encontrou um espelho em seu quarto. Ele olhou para si mesmo como se estivesse conversando com o dono do corpo e confessou que em sua vida anterior ele havia sido submetido a sofrimento físico e mental. Então eles agora eram companheiros de sofrimento, mas o protagonista prometeu ao antigo dono que agora não suportaria mais tais tormentos e cuidaria do seu corpo. Logo, uma notificação do sistema apareceu na frente do personagem principal e disse que um novo recurso chamado Centro Comercial havia sido desbloqueado. Para visualizá-lo é necessário abrir a interface. Xiao seguiu as instruções do sistema e encontrou uma caixa de presente que custam 10 pontos de passividade. Então o personagem principal percebeu que pode comprar coisas por pontos de passividade e decidiu que compraria esse slot. Depois que comprou a caixa de presente, o sistema anunciou que 10 pontos de habilidade e 3 pontos-chave passivos foram adicionados. Além disso, os produtos foram atualizados no sistema e surgiram mais 2 novos slots que não passaram despercebidos pelo personagem principal. Um slot tinha pontos de habilidade e eram vendidos por 1000 pontos de passividade. O segundo tinha uma chave passiva que também custava 1000 pontos. O protagonista ficou muito surpreso e percebeu que havia gasto 10 pontos de passividade para comprar algo que na verdade custa cerca de 2000 pontos. Ele ficou encantado e decidiu que consideraria isso um presente de recém-chegado do sistema, então agradeceu. Naquele momento Xiao ouviu a voz do sistema atrás dele que disse que para desbloquear a nova roleta você precisa usar uma chave passiva. Nosso garoto virou e realmente viu as cinzas de uma roleta. Mas desta vez não havia prêmios visíveis nela. O personagem principal estava feliz por ter pelo menos uma chave. Então ele decidiu arriscar e pensou que precisava de uma habilidade que o tornasse mais forte. O cara usou a chave e começou a rezar para que ele não conseguisse uma habilidade ativa porque em sua situação seria inútil e ele precisava de uma passiva. Em resposta, o sistema apenas agradeceu ao jovem pela visita. Xiao não entendeu e se irritou perguntando o que tudo isso significava. Nosso garoto reuniu suas forças e decidiu que ele poderia tentar novamente porque agora definitivamente ia ter sucesso, mas infelizmente o sistema novamente apenas agradeceu a visita. O jovem ficou tão chateado que caiu no chão porque percebeu que a chave foi
desperdiçada e ele recebeu outro obrigado. De repente o sistema anunciou que uma habilidade passiva de longa duração chamada Fortalecimento havia sido recebida. Xiao, vendo isso, ficou muito surpreso e achou que era apenas um verdadeiro milagre. De repente seus olhos foram cegados por algum tipo de luz e logo tudo ficou como antes novamente. O personagem principal começou a se examinar e se tocar na tentativa de tentar entender que tipo de fortalecimento era. A princípio ele presumiu que era uma técnica comum para fortalecer o corpo, mas o cara não se sentia mais forte, então presumiu que poderia ser uma habilidade da invenção e examinou as características da habilidade no sistema. Xiao achou que não sentiu nenhuma mudança devido ao baixo nível da habilidade e decidiu que o que quer que fosse ele ainda tem 10 pontos para tentar atualizá-lo. Nesse momento nosso garoto fez o que pretendia e assim aumentou o nível de habilidade para o quinto. Ele sentiu imediatamente o efeito e atualizou. Mais pontos de habilidade. Depois de algum tempo a habilidade de fortalecimento chegou ao nível 8. Xiao decidiu sair e testar sua nova força. Ainda era noite lá fora e a lua brilhava intensamente no céu. Ele estava prestes a começar a treinar e pensou em como poderia se tornar muito mais forte depois de chegar no nível 8. Nesse momento nosso reuniu todas as suas forças em um punho e bateu no chão de pedra. O chão rachou instantaneamente e se despedaçou. Ele ficou muito satisfeito com a força que agora possui e até pensou que tal poder corresponde ao 8º estágio de espírito. Xiao notou que tinha mais 3 pontos de habilidade e decidiu que também os usaria para subir de nível. Então ele elevou a habilidade de fortalecimento para o 10º nível e logo se tornou um nativo do 1º nível. Isso surpreendeu muito o personagem principal e ele sentiu que algo estava errado com seu corpo. O garoto ficou muito quente e vapor até saiu dele. De repente ele voou no ar e sentiu como se ele tivesse renascido. Agora o cara sabia exatamente como a habilidade inata caiu e decidiu testar sua nova força. Xiao novamente reuniu toda a sua força e atingiu o chão. A onda do impacto foi tão forte que parecia uma explosão. O protagonista se levantou e sorriu dizendo que tinha poder e força destrutiva. Provavelmente se alguém for atingido na cabeça com tal golpe essa pessoa definitivamente não ficará bem. Foi então que o jovem decidiu que agora tinha todas as chances de participar do Torneio das Nuvens. O Torneio das Nuvens é um evento anual dentro da seita onde os discípulos lutam entre si e são promovidos ou eliminados de acordo com os resultados. O Xiao Shou original foi eliminado por 2 anos consecutivos e será banido da seita se perder novamente este ano. Foi esse o motivo que fez ele entrar no cultivo fechado e falecer buscando um avanço. Agora o protagonista só tem uma chance de passar ou será banido. Em 3 dias o próximo Torneio das Nuvens deve acontecer no exterior e o personagem principal promete ao verdadeiro Xiao que realizará seu último desejo. Desta vez ele surpreenderia a todos. No dia seguinte no pátio externo do Palácio Celestial Moros, todos os discípulos se curvaram. O personagem principal ficou em silêncio e apenas passou por todos. Os outros alunos sussurraram que o irmão Xiao havia se tornado uma pessoa completamente diferente e era óbvio que sua aura havia se tornado diferente. Nesse momento o protagonista chegou ao pavilhão e na entrada viu uma enorme multidão de estudantes que se reuniram este ano. O jovem sabia que para se inscrever na competição é preciso se aproximar de uma pessoa, então ele foi até a única janela vazia e por um segundo duvidou que a pessoa de que precisava estivesse realmente lá. Mas nosso garoto insistiu e começou a bater muito alto na janela enquanto pediu o velho Qiao para acordar. O mestre tinha adormecido e o protagonista finalmente conseguiu acordá-lo, mas quando ele acordou e viu quem o estava chamando um sorriso apareceu em seu rosto. O ancião apontou o dedo para Xiao e zombeteiramente perguntou se ele não tinha batido as botas. Nosso garoto pensou que esse ancião era apenas um velho rude e não foi à toa que ninguém veio se registrar por esta janela. Então o velho continuou a falar e rindo perguntou ao cara se ele tinha vindo para se recusar a participar. O personagem principal disse que não entendeu a pergunta do velho porque ele tinha certeza de que ficaria entre os 10 primeiros na classificação das nuvens. O velho respondeu com sarcasmo e isso deu ao prota um ponto de passividade. Xiao ficou surpreso que também funcionou e continuou a falar sobre como sua força havia aumentado significativamente. Ele até se sentia mais poderoso. O ancião ouvindo isso engasgou com água e começou a rir muito alto. Ele apontou o dedo para o protagonista e falou que até parecia que Xiao estava falando realmente sério. O que estava acontecendo continuou a fazer o homem rir e ele não conseguia conter o riso. Então o sistema novamente adicionou outro ponto de passividade ao cara por causa do sarcasmo do velho.
Personagem principal apenas cobriu o rosto desajeitadamente com as mãos e pensou que tinha sorte com o sistema. Enquanto isso, todas as pessoas na multidão começaram a sussurrar que Xiao realmente é incrível porque ele conseguiu fazer o velho Qiao rir. Em seguida, alguém disse que tinha ouvido falar que o prota havia conseguido chegar ao quarto estágio, mas então esse número aumentou para 8, até que finalmente alguém os lembrou que Xiao acabou de dizer que havia alcançado a inatidade. Outras pessoas começaram a dizer que não acreditavam no jovem. O sistema contabilizou todas as dúvidas que as pessoas ao redor do jovem sentiam em relação a ele e acrescentou até 89 pontos de passividade. Enquanto isso, o velho ainda estava rindo. O protagonista pensou sobre o fato da risada do velho atrair tanta atenção. Ele ficou feliz porque assim ganhou muitos pontos. Pensando nisso, o personagem principal riu. Então o velho interrompeu rudemente o jovem dizendo para parar de rir e finalmente falar. Por que ele tinha vindo? Xiao respondeu que veio porque quer se inscrever no Torneio das Nuvens. Em resposta, o velho perguntou se nosso garoto não tinha medo de passar vergonha e questionou se ele queria ser registrado com o estágio 4 de espírito ou inato. Xiao respondeu que era melhor registrá-lo como aluno do 4º estágio. O ancião elogiou o cara dizendo que era melhor ser honesto e não sair por aí inventando coisa. Xiao descontentamente pensou que seu corpo é literalmente como um inato. Agora, apesar de seu cultivo estar no 4º estágio de espírito, em seguida ele pediu ao ancião que não se esquecesse dos cristais espirituais. Em resposta, o velho colocou 12 cristais espirituais em sua mesa dizendo que ele poderia tirá-los. Qiao também acrescentou que comprou pessoalmente um elixir para o cara, mas ele não deveria contar a ninguém sobre isso. Depois dessas palavras, o velho entregou ao personagem principal uma garrafa pela janela de registro. O protagonista pegou esta garrafa satisfeito em suas mãos e achou que o velho realmente se preocupava com o Xiao original. Além disso, ele já estaria fora da seita se não fosse pelo apoio desse velho nos últimos 2 anos. Nosso garoto decidiu definitivamente que retribuiria essa gentileza assim que tivesse a oportunidade. Então ele agradeceu ao mais velho e saiu. Enquanto isso, Qiao pensou que mesmo que o prota chegasse ao 4º nível ele ainda teria azar. O velho também decidiu que o personagem principal nunca deveria descobrir que foi ele quem vendeu informações sobre sua meditação mortal para outros alunos. Por isso ele deu esse elixir como compensação. O velho recebeu um lucro 10 vezes maior ao vender a informação e ficou incrivelmente feliz. Nesse momento, o sistema informou ao personagem principal que ele ganhou mais 2 pontos graças à ansiedade do velho e sua decepção. Xiao não entendeu muito bem o que havia acontecido, mas percebeu que esse velho tinha enganado ele sobre algo. Então ele apenas chamou Qiao de astuto. Um tempo depois, Xiao estava deitado em sua cama contando os pontos de passividade. Ele tinha conseguido 148 pontos e ficou chateado porque não é suficiente para comprar coisas. O jovem percebeu que para obter mais pontos de passividade ele precisava passar mais vergonha, só que o protagonista não queria ficar conhecido como alguém esquisito. Depois disso, ele saiu de seus pensamentos e percebeu que estava pensando demais. Agora precisava urgentemente encontrar uma maneira de aumentar sua força. Em 3 dias, então Xiao abriu a garrafa que o ancião lhe deu e derramou seu conteúdo em sua mão. Ele fala que o ancião era bastante generoso porque normalmente as pílulas de cultivo são muito caras e cada uma delas vale 20 pedras espirituais. Além disso, Qiao lhe deu 3 delas. Naquele momento, o jovem decidiu que precisava experimentar as pílulas de alguma forma, mas ele não sabia como usá-los. Xiao levou um dos cristais ao nariz e cheirou. Seu corpo treme e ele sentiu como se houvesse muitas mulheres bonitas ao seu redor, e todos acariciando. O protagonista ainda sentiu uma leveza dos pés até o topo de sua cabeça. Ele começou a suspirar dizendo que o cultivo é uma coisa elevada. Então o jovem deitou-se na cama e começou a se contorcer nela. O cara estava rindo porque estava feliz que o cultivo acabou sendo muito eficaz já que ele tinha acabado de conseguir romper o 4º estágio em uma respiração. Isso levou o protagonista a pensar que a técnica de respiração que o sistema lhe deu era assustadora, já que absorve perfeitamente sem perdas. Naquele momento o olhar de Xiao caiu sobre a garrafa novamente e ele se lembrou que as pílulas comuns são conhecidas por serem muito convenientes, mas agora parecia ao jovem que as pílulas de cultivo eram muito mais eficazes. Xiao ficou encantado com o efeito das pílulas e decidiu que poderia praticar mais. 3 dias se passaram e o evento das nuvens foi aberto. À frente de todos estava o grande ancião do pavilhão de técnicas espirituais, assim como o juiz-chefe do torneio das nuvens.
O velho se elevou acima de todos e anunciou que o número total de candidatos a este torneio é de 1.782 pessoas. A primeira fase será realizada em formato de eliminação de grupo, 100 pessoas em cada grupo, 18 grupos no total. Nesse momento o rosto do velho ficou mais zangado e ele acrescentou que haveria um juiz em cada grupo, mas os alunos seriam desqualificados se recebesse alguma ajuda desses superiores. O ancião também deu conselhos a todos os rapazes dizendo que eles não deveriam exagerar porque ferimentos fatais e escoriações são inevitáveis. Além disso, pode haver casos em que os participantes são distraídos ou congela de medo. Ele acrescenta que nesses momentos ninguém salvará os participantes. Os participantes ficaram chocados ao ouvir que eles poderiam bater as botas. O horror apareceu em seu rosto e todos ficaram muito assustados. O ancião, vendo tal reação, sorriu e pensou que a vida é cheia de surpresas e nem sempre todos sairão da batalha. Enquanto isso, outro ancião que estava sentado na cadeira sorriu e disse ao velho Xi que suas piadas como sempre assustam a todos. Nesse momento Xi olhou para a posição do sol no céu e disse que já era meio-dia. Então ele anuncia o início oficial do Torneio das Nuvens. Depois de um tempo todos os participantes estavam sentados nas arquibancadas. Um dos anfitriões do torneio anunciou que aquele que aguentasse até o final seria o vencedor. Os alunos sabiam que os 10 primeiros iam receber prêmios e passar para a próxima rodada. Isso significava que eles iam dar seu melhor. Logo o apresentador anunciou que os caras deveriam subir ao palco quando seu número fosse chamado. Em seguida o anfitrião chamou os números que pertenciam a Zen e Zou. Assim os caras acabaram no mesmo grupo. Zou se assustou um pouco porque isso significava que eles teriam que lutar na mesma arena, possivelmente um contra o outro. De repente o nome de Xiao foi chamado e Zen ficou tenso. Alguns dos caras que estavam sentados nas arquibancadas quando ouviram o nome do protagonista começaram a rir porque não achavam que ele havia saído daquela meditação. Nesse momento todos os participantes já haviam tomado o palco. Mas o personagem principal não foi e isso também causou riso. No resto dos alunos, eles decidiram que o cara havia dormido demais, mas um dos alunos contou que tinha visto Xiao a caminho do torneio e ele parecia muito estranho. O anfitrião gritou o nome de Xiao tentando encontrá-lo entre os alunos. Um ancião apareceu e disse a seu assistente que se Xiao não aparecesse ele deve passar para o próximo. O velho Qiao estava esfregando a testa neste momento e pensando que o personagem principal estava completamente louco de se atrasar para o Torneio das Nuvens. É muito estúpido e perigoso. Naquele momento uma garota chamada Hao provocou outra garota dizendo que ela havia esquecido de ir acordar Xiao. A garota chamada Su ficou com raiva em resposta e repreendeu Hao por suas palavras. Ela também acrescentou que tinha certeza de que Xiao definitivamente viria. Su conta que este é o último torneio dele e ela veio especialmente para assisti-lo. A garota revela que o protagonista ajudou e foi graças a ele que em um mês ela foi capaz de entrar no pátio interno. Então por isso que vai torcer para ele chegar logo. Hao respondeu que já que Su conseguiu entrar no pátio em um mês, então sua força é comparável à dela. Hao acrescentou que tantos dias se passaram e Su ainda se lembra do serviço prestado por Xia. Ela deixou claro que ajudaria sua irmã a encontrar alguém melhor. Essas palavras irritaram Su e ela ficou com raiva. Neste momento o anfitrião mais uma vez gritou em voz alta o número e o nome de Xiao, acrescentando que esta era sua última chance de aparecer. Na noite passada antes do torneio o personagem principal estava muito nervoso porque achava que seu destino dependia do próximo torneio, então ele decidiu esmagar as pedras que o ancião lhe deu em pó e inalar pelo nariz. Depois de fazer isso tudo nadava diante de seus olhos e ele caiu inconsciente na cama. Na manhã seguinte o cara com muita dificuldade chegou ao lado do palco onde o torneio foi realizado usando uma espada como bastão de apoio. O protagonista praguejou esta técnica de respiração. De repente um velho o alcançou e perguntou ao personagem principal se ele era do pátio externo. O jovem respondeu que era. O velho perguntou se ele não iria participar do torneio. Xiao respondeu que estava a caminho. Então o homem disse que nosso garoto não deveriam se esgotar já que a saúde é a coisa mais importante. O personagem principal apenas caminhou em silêncio e pensou que as pílulas de cultivo e a técnica de respiração se harmonizavam perfeitamente sem nenhum efeito colateral. Ele já havia atingido o 5º estágio espiritual, mas seu corpo parecia sobrecarregado por causa do ritmo muito rápido do cultivo. Xiao se virar para o tio pedindo desculpas e diz que está com pressa, então eles devem se despedir. O velho apenas olhou silenciosamente e depois falou que seus passos são estáveis, seus olhos são penetrantes e sua respiração é constante. O velho acrescenta que esse talento vegeta no mundo exterior e isso significa apenas que ele claramente não tem sorte. Após essas
palavras o velho desapareceu. Nesse momento o anfitrião do torneio gritou o nome e numeração de Xiao dizendo que esta era sua última chance de aparecer. Foi neste segundo que o personagem principal finalmente chegou ao local e disse que havia chegado. O cara ainda parecia mal e cansado. Ele até parecia um avô corcundo. Su satisfeita disse à amiga que Xiao finalmente havia chegado, mas quando Hao viu o jovem ela ficou surpresa e resolveu perguntar se a garota realmente queria dizer esse cara. Ela também perguntou a Su sobre o que ela havia feito com o pobre jovem. Su olhou para a garota com surpresa e disse que não tinha feito nada com Xiao. Então perguntou por que Hao está falando isso. A garota disse a Su para apenas olhar para o personagem principal. De fato o cara parecia muito mal. Ele segurou sua cintura com as mãos trêmulas e suas bochechas estavam afundadas. Hao acrescenta que ele deve ter tido uma noite com várias mulheres e acabou se esforçando demais. Então ela deu um tapinha na cabeça de Su e disse que foi ela quem visitou o cara há 3 dias. Hao concluiu que sua amiga havia dormido com o personagem principal. Su cobriu o rosto com as mãos e corou. Então ela disse à amiga para parar de intimidá-la. Já o protagonista por sua vez estava se desculpando com o anfitrião pelo atraso. O ancião olhou para ele com reprovação e finalmente anunciou que o torneio das nuvens havia começado oficialmente. No mesmo momento os alunos começaram a lutar. Zen desferiu um forte golpe em um dos alunos. O cara não teve tempo de se esquivar ou se defender e caiu no chão. Então o segundo aluno com uma espada começou a infligir golpes fatais a todos os outros, de modo que o personagem principal só teve tempo de pegar os corpos dos discípulos. Esse ataque irritou o personagem principal e ele pensou em como os caras têm coragem de eliminar uns aos outros com tanta calma. Como resultado Xiao se levantou abruptamente e gritou para todos os outros pararem. Os alunos olharam para o personagem principal com surpresa. Xiao disse para atacá-lo se tiverem coragem e acrescentou que oprimir os fracos seria realmente desonroso. Então mandou mostrar todas as suas habilidades. Depois de dizer isso suas pernas tremeram. Os alunos viram isso e riram. Eles começaram a perguntar se o personagem principal tinha certeza disso. Alguém até chamou Xiao de fraco e perguntou se o jovem estava se elogiando demais. Graças a isso o sistema acrescentou 42 pontos e depois outros 21 pontos de passividade. O protagonista sorriu e pensou que tudo funcionou perfeitamente e os alunos estavam caindo. Então agora ele só tinha que fazer com que os caras definitivamente quisessem atacá-lo. Depois disso o personagem principal colocou sua espada de 9º grau na frente dele e anunciou que a daria a quem derrotasse. O juiz se aproximou do cara e disse que ele poderia atrapalhar a ordem na arena dessa forma. Mas Xiao não respondeu e apenas jogou sua espada em sua direção dizendo que era o juiz quem testemunharia tudo o que estava acontecendo. Ele prefere ser atingido por um raio se não cumprir sua palavra. Quando os caras souberam que poderiam obter uma espada espiritual de 9º nível seu humor mudou imediatamente. No segundo seguinte todos atacaram o personagem principal de uma vez gritando que iriam rasgá-lo em pedaços. Hao que estava assistindo a tudo isso disse à amiga que Xiao tem um espírito de alto sacrifício, pois ele foi capaz de abandonar o ego e envolver outras pessoas na competição. Su não disse nada em resposta pois estava muito ocupada assistindo a luta e esperando que nosso garoto permanecesse vivo. O ancião também assistiu a tudo isso e ficou sem fôlego porque Xiao foi capaz de inflamar os corações das pessoas usando uma espada e pretendendo lidar com todos os participantes. Ele também pensou que realmente queria ver que tipo de truque único o protagonista decidiria jogar. Nesse momento 2 alunos com espadas já estavam muito próximos do personagem principal. Um deles usaria uma lâmina e o segundo ia usar uma espada. O protagonista ficou um pouco surpreso vendo a lâmina e a espada. Ele disse aos caras que não valia a pena entrar na batalha com armas frias. Então com um aceno de sua mão Xiao neutralizou os oponentes e os jogou para longe dele. Os caras caíram no chão e o árbitro anunciou que esses alunos haviam desistido. O resto dos caras cercou o protagonista e não sabiam como se aproximar dele. Nosso garoto ficou apenas no centro com um sorriso sinistro enquanto os alunos se perguntavam em que estágio ele estava. Eles não podiam acreditar que o jovem conseguiu neutralizar 2 oponentes com armas com apenas um tapa na cara. Os caras começaram a pensar que Xiao estava fingindo ser fraco todo esse tempo. Nesse momento Hao disse à amiga que o corpo do herói era muito forte e poderia estar no 5º estágio. Su estava alegremente gritando que ele é muito forte e certamente ficará em primeiro lugar. Hao lembrou à amiga que ela havia mencionado recentemente que este era o último torneio. Mas Su não a estava mais ouvindo. Enquanto isso o ancião do outro lado percebeu que muito provavelmente Xiao já era um inato.
O protagonista, por outro lado, começou a conversar com seus oponentes e confessou a eles que havia praticado recentemente uma técnica invencível, então seu corpo é inigualável. Hoje o cara ia conferir tudo o que conseguiu aprender e também acrescentou que se os caras forem até ele com as próprias mãos, ele nem vai se mexer e não vai resistir. Nesse momento, o velho Qiao, que estava assistindo tudo isso, decidiu que Xiao tinha enlouquecido. Ela temia as consequências que aguardavam o jovem. De repente, um homem saiu na frente da multidão e se voltou para o personagem principal dizendo que ele parece muito confiante em suas habilidades. Então o homem se apresentou pelo nome de Qiu Wei. Ele explicou que pratica os 100 punhos do Rei Besta e quer desafiá-lo. O protagonista aceitou o desafio imediatamente e convidou o homem para a arena. Wei saiu com um olhar ameaçador e sem hesitar atacou o personagem principal, mas nosso garoto apenas sorriu e disse que essa técnica é legal pois permite que você dê 100 golpes em uma respiração. O homem continuou a golpear e Xiao não se moveu de forma alguma apesar de não se esquivar dos golpes. Ele nem fez nada em resposta. Wei não entendeu por que isso estava acontecendo porque ele já havia usado sua técnica 3 vezes e o personagem principal não caiu e nem deu um passo. De repente Xiao se virou para Wei com os olhos nublados e perguntou se ele pulou sua refeição ou algo assim. Em seguida mostrou ao oponente o dedo do meio. Isso fez com que Wei ficasse com muita raiva e ele usou outro golpe mais forte. Era uma técnica de eliminação. Todos os alunos que estavam na arena decidiram que Wei havia enlouquecido. Esta técnica temporariamente aumenta sua força queimando sua própria força vital. Até mesmo um estudante de 9º estágio pode ser dilacerado por esse movimento. No segundo seguinte o homem desferiu seu golpe mais forte. Hao olhou amargamente para a arena e disse à amiga que este era o fim. Ela estava com medo de que esse golpe fizesse o protagonista ser esmagado. Sua apenas cobriu os olhos com as mãos e tinha medo de olhar. A poeira do golpe começou a baixar um pouco, mas ainda não estava claro se a luta terminou e quem venceu. Os discípulos estavam parados na arena esperando, então viram a silhueta de Wei e presumiram que ele era o vencedor. Alguém até disse que essa diferença de força era óbvia, mas os caras notaram que o juiz nem se mexeu e acharam que o herói não tinha resistido à força desse golpe. De repente eles foram surpreendidos quando nosso garoto tocou um pouco o corpo de Wei e o cara começou a cair. O personagem principal apenas colocou seu corpo em seu ombro e disse ao oponente que ele precisava descansar. Todos os alunos vendo essa cena ficaram chocados e horrorizados. Ao isso não podiam acreditar em seus olhos. Os anciãos sorriram de alívio. Depois disso o protagonista olhou para os outros com um olhar maligno e perguntou quem era o próximo. Naquele momento o sistema notificou o personagem principal que devido ao fato de ter sido atacado ele foi creditado com 280 pontos de passividade. Xiao ficou feliz com isso e disse que até tinha que agradecer a Wei. Naquele momento o cara estava deitado no chão sem forças. Enquanto isso Zou virou para Zen e disse que lhe parecia que o protagonista logo estaria exausto. Então ele aconselhou o amigo a usar seu punho sombrio para derrotá-lo. Zen apenas respondeu que ele não era o oponente do personagem principal agora e seria melhor se eles assistissem um pouco mais. O cara também notou que Xiao começou a se comportar de uma maneira diferente depois de sair da reclusão. Enquanto isso os outros alunos começassem a sussurrar que não podiam acreditar que Xiao estava realmente no 5º estágio, já que seu corpo era pelo menos mais forte do que o de um 9º estágio. Os caras começaram a pensar sobre a técnica que o protagonista usou que é tão resistente a golpes. Em resposta Xiao disse com um sorriso orgulhoso que isso não era uma técnica, mas um aprimoramento do nível inato. Um dos alunos disse que isso era um absurdo e acrescentou que não acreditava. Em resposta a isso um outro colega mandou ele ir verificar. Mas o aluno respondeu que ele não iria sozinho. Outro aluno riu dizendo que todos ao seu redor são covardes e cegos porque em sua opinião depois de tantos confrontos violentos o protagonista deveria ter perdido suas habilidades, ou pelo menos metade de sua vida. O discípulo também acreditava que Xiao estava apenas se exibindo agora para que ninguém tivesse coragem para atacá-lo novamente. Então o cara sorriu novamente dizendo que Wei havia lhe dado tempo suficiente para descobrir a situação e o salvou de muitos problemas. Agora tendo planejado cuidadosamente ele foi confiante em sua vitória. O discípulo imediatamente avançou em direção ao personagem principal e se apresentou pelo nome de Zhongqing. Ele acrescenta que vai usar o punho do altar solar. Nosso garoto ao ouvir isso ficou visivelmente chateado pois sabia que tal técnica é cumulativa e visa eliminar o inimigo com um golpe, o que significa que no final é ineficiente. Então Xiao revelou que gostaria
que Zong mudasse sua técnica, mas o aluno considerou isso como medo por parte do herói. Ele não disse nada em resposta e apenas desferiu seu golpe. Xiao foi capaz de se esquivar no último momento e Zong passou voando para fora da arena, em seguida caiu no chão. Zong gritou que o protagonista não deveria ter feito isso, mas ele foi interrompido pela voz do juiz que anunciou que Zong agora estava fora da arena, o que significa que ele foi eliminado. O cara começou a gritar que Xiao tinha enganado ele. Então nosso garoto sorriu sem jeito e pediu desculpas explicando que estava mais interessado em técnicas que desferem centenas de socos de uma só vez. Ele acenou com as mãos na direção dos outros e disse que eles próprios podiam ver perfeitamente bem que era difícil atacá-lo sozinho. Portanto, Xiao sugeriu que todos os alunos restantes o atacassem de uma vez. Ele lembrou a todos que o tempo ainda é limitado e disse que isso era uma pena porque não há absolutamente ninguém aqui que seria digno de competir com ele. Essas declarações irritaram os alunos novamente e eles começaram a dizer que não podiam mais tolerar esse arrogante, mas eles sabiam que era impossível derrotá-lo sozinho, então decidiram agir juntos e jogar o personagem principal para fora da arena. Um dos caras gritou para que todos atacassem Xiao. Neste momento nosso garoto aceitou calmamente todos os golpes que foram infligidos. Ele não se moveu de seu lugar e graças a todos esses ataques nosso garoto conseguiu muitos pontos de passividade. O juiz que estava assistindo a tudo isso ficou confuso. O ancião sorriu dizendo que era bastante interessante. O juiz não aguentou e perguntou o que era tão interessante para ele. O cara também acrescentou que não tinha visto nada tão ultrajante em todos os 30 anos de sua prática. O velho não disse nada em voz alta, apenas pensou que esse novo garoto é muito divertido e tem um talento incrível porque ele tem um corpo inato que é muito raro. Enquanto isso nas arquibancadas Hao conteve sua amiga enfurecida porque ela acenando com os punhos para os alunos, Su gritou sobre como eles deveriam ter vergonha de atacar o protagonista em multidão. Neste momento outra garota que estava sentada nas arquibancadas começou a chorar e dizer como o protagonista era um cara forte que nunca desistiu. Além disso ele era o homem mais atraente que ela já viu. Outras garotas também começaram a falar sobre como Xiao era legal, pois sua força e flexibilidade o tornavam o homem mais atraente que já haviam conhecido. Com lágrimas nos olhos as meninas começaram a gritar o nome de Xiao para animá-lo e apoiá-lo. Graças a isso o sistema deu ao personagem principal 51 pontos de passividade por inspirar os outros. Nosso garoto a ver isso hesitou no início e não conseguia entender de onde vinham esses pontos. Logo o ancião apareceu dizendo ao juiz que estava ficando barulhento e o resultado já era óbvio. Então ele queria terminar mais cedo. O juiz obedeceu à ordem do velho e anunciou que faltavam 15 minutos para o final da fase de grupos da competição. O personagem principal ficou obviamente infeliz quando ouviu esse limite de tempo porque acreditava que ainda havia muita gente na arena. E como ele não estava revidando ficou preocupado de ser visto como fracasso. Então naquele momento Xiao sorriu com malícia e decidiu que era hora de terminar isso. Ele agarrou um dos punhos que o espancaram e disse que eles eram lentos. Nosso garoto começou a expulsar facilmente os alunos da arena um a um. Todos voaram para algum lugar no céu e depois caíram no chão. Os caras restantes estavam em choque. No final o personagem principal ficou sozinho na arena e observou uma enorme pilha de corpos que ele mesmo havia feito. Vei estava assistindo isso assustado e tentou sair da arena o mais rápido possível, mas no mesmo momento o personagem principal apareceu na frente dele. Havia um sorriso em seu rosto e ele sarcasticamente perguntou para onde Vei estava indo. O cara estava com tanto medo que até começou a gaguejar. Ele se virou para o personagem principal e perguntou o que ele precisava. Xiao sorriu e disse que acha que Vei é muito forte e 15 minutos não se passaram, então ele sugeriu que o cara lutasse novamente antes que o tempo acabasse. De repente Xiao fingiu sentir medo dizendo que o cara era muito forte e feroz. Vei ficou muito surpreso pois não esperava ouvir tais palavras. Então Xiao sorriu e perguntou ao homem novamente se ele queria lutar novamente. Mas Vei se levantou e fugiu da arena muito rapidamente. O árbitro anunciou que o cara estava fora da arena e fora da competição. Em seguida acrescentou que a competição havia acabado. O amigo de Zen ficou feliz e disse que ele estava certo porque ele só tinham que esperar um pouco na arena para entrar entre os 10 primeiros. Em resposta a isso o cara disse sombriamente que eles não estavam nem entre os 10 primeiros, mas entre os 3 primeiros junto com Xiao. As pessoas nas arquibancadas ainda não conseguiam acreditar que o protagonista realmente havia vencido. Graças à suspeita por parte das pessoas o personagem principal recebeu 324 pontos de passividade por isso. Graças à admiração recebeu até 1125 pontos. As meninas das arquibancadas
Gritaram que queriam ter um filho com ele e os caras admiravam sua força e coragem. O protagonista neste momento só ficou no pedestal com um sorriso e acenou para todos ao redor. Então Zen e seu amigo vieram até ele para parabenizá-lo. Nosso garoto se curvou e também parabenizou os caras em troca. Então o juiz se aproximou de Xiao com uma bandeja nas mãos e também o parabenizou. Ele trouxe um prêmio pelo primeiro lugar. Na bandeja tinha um pequeno e fino anel prateado. Era o anel espacial do campeão. Xiao imediatamente reconheceu que era um tesouro raro que poderia valer 1000 moedas de ouro. Além disso, tal coisa é muito mais valiosa do que sua espada espiritual de 9º grau. Então o cara ficou muito feliz com esse prêmio. Falando sobre a espada, o personagem principal caiu em si e perguntou ao juiz onde estava sua arma. O juiz respondeu que a espada está segura e o personagem principal poderá retirá-la assim que colocar uma gota de líquido vermelho. Xiao se curvou e agradeceu ao juiz. Enquanto isso, Hao se esticou no estande atraindo a atenção de todos os caras sentados por perto. Ela disse que isso poderia ir ver o protagonista agora, mas a menina respondeu que isso era o suficiente para ela. Hao começou a apertar o rosto da amiga e disse que tinha muitas meninas alegres, então perguntou a Su se ela não tinha medo de que seu namorado fosse roubado. Su corou e disse que era tudo bobagem e ela nem tinha pensado nisso. Hao ficou muito feliz e disse que neste caso ela começaria o cultivo duplo com Xiao. Su ficou com raiva dizendo que a amiga era uma tola e correu o mais rápido que pôde para a arena. Hao apenas riu e disse que sua amiga era uma gracinha. O personagem principal neste momento notou que uma garota estava correndo em sua direção. Ele a reconheceu imediatamente e se lembrou o nome dela, mas nosso garoto não manteve o olhar em Su. Na verdade, ele ficou caidinho por Hao. Nosso garoto ficou envergonhado e conseguiu um ponto de passividade. Então xingou o sistema e disse que não havia necessidade dessa exposição. O protagonista nem percebeu como Su estava correndo atrás dele. Naquele momento ela estava gritando com ele para tentar alcançá-lo. De repente um ancião apareceu ao lado do personagem principal e alegremente deu um tapa em seu ombro. Ele disse que Xiao era um bom sujeito porque foi capaz de reverter a situação. O velho notou que ele nem percebeu sua abordagem e disse que provavelmente ele estava olhando para alguma garota. O personagem principal coçou a cabeça sem jeito e disse que não era o caso. Então, tentando mudar o assunto, perguntou ao velho se ele tinha visto seu desempenho do começo ao fim. O ancião respondeu que sim e então abraçou-o. Kari começou a elogiá-lo. Ele também perguntou quando Xiao conseguiu praticar o corpo inato e conseguir escondê-lo. Nosso garoto respondeu que havia contado tudo ao mais velho da última vez, mas ele não acreditou. Em resposta, o velho sorriu e disse que naquela época nem mesmo o diabo teria acreditado nele. O personagem principal apenas revirou os olhos em resposta. O velho viu isso e parou suas provocações percebendo que o cara estava ferido e precisava descansar. Então ele lhe entregou outra garrafa de cristais e o deixou ir. O protagonista, vendo o elixir, pareceu enlouquecer e estendeu a mão para ele. Um tempo depois, Xiao chegou em casa. Ele lavou o rosto e depois se deitou na cama. O jovem ficou feliz em pensar que havia se tornado campeão da fase de grupos e esta foi sua maior conquista nos últimos 3 anos. Então Xiao lembrou que precisava de uma gota de líquido vermelho para que o anel reconhecesse seu dono e se adequava a isso. Nesse momento ele abriu o espaço do anel. O espaço era metade do tamanho de sua casa e não havia tantas coisas. Apenas 100 pedras espirituais e um frasco de comprimidos. O elixir era necessário e o protagonista decidiu cuidar das pílulas de cultivo primeiro. Ele também pensou que esta era sua primeira vitória no caminho de uma vida cheia de sofrimento. Então ele queria manter o frasco de elixir como lembrança. Logo nosso garoto chamou o sistema para ver o número de pontos que ele conseguiu acumular durante aquele dia. Abrindo o sistema, o cara encontrou 5 dígitos. Ele conseguiu 17.660 pontos de passividade. Isso deixou o jovem muito feliz e ele ficou satisfeito consigo mesmo. Xiao também percebeu que recebeu aproximadamente 10.000 golpes e ainda foi capaz de resistir. O personagem principal decidiu se acalmar porque ainda não sabia em que poderia gastar esses pontos e se poderia. Então abriu a loja e encontrou um novo item. Xiao hesitou um pouco porque não conseguiu descobrir quando isso apareceu. O sistema anunciou que a compra de pontos de habilidade do segundo estágio custa 5.000 pontos de passividade. Nosso herói não entendeu muito bem o que isso significava e pensou sobre isso. O jovem percebeu que os pontos passivos normais não funcionam em habilidades de nível inato, então ele precisa usar pontos de nível 2 para aumentar a habilidade. Neste caso, eles foram marcados em cinza na loja do sistema. Xiao presumiu que poderia ser porque eles não podem ser comprados.
Foi então que o jovem percebeu que muito provavelmente não tinha pontos de passividade suficiente e talvez ele pudesse finalmente comprar esses segundos. Pontos somente depois que alcançar o reino inato. No final de suas longas reflexões, o personagem principal decidiu que de qualquer forma ele não dependeria apenas de força e precisava de algo de uma outra direção. Após essas palavras, o protagonista adquiriu as mesmas chaves e o número de seus pontos de passividade tornou-se menor em 10.000. O personagem principal olhou para suas chaves e disse que este era seu momento de sorte, mas em troca recebeu apenas agradecimentos pela visita. E isso deixou o cara muito chateado e ele caiu de joelhos lamentando. No final, nosso garoto decidiu usar o resto de suas chaves. Nesse momento ele conseguiu uma habilidade passiva de longa duração chamada Afiar. Xiao ficou muito feliz com isso porque ele tinha pelo menos uma habilidade em 10 tentativas, então começou a pensar sobre o que poderia ser porque seu nome é meio despretensioso. Ele pensou sobre isso e presumiu que seu papel é afiar alguma parte de seu corpo. Com base nisso, o protagonista decidiu que talvez suas unhas pudessem ficar afiadas. Ao verificar isso, o jovem decidiu bater bruscamente no chão com as unhas com toda a força. Esse golpe fez o personagem principal ficar muito ferido pois sua presunção estava errada. Suas unhas não eram afiadas e ele apenas machucou os dedos. Xiao começou a percorrer o sistema em pânico para entender se o propósito da habilidade passiva e se ela poderia se sobrepor. Mas nosso garoto imediatamente decidiu que isso era impossível porque o sistema não poderia ser tão estúpido. A explicação deveria ser diferente. Então o cara encontrou informações no sistema de que ele tem duas habilidades passivas de longa duração. Xiao percebeu que a habilidade adquirida tinha um nível muito baixo e o ganho era o mesmo no início. Ele pensou que talvez o efeito de afiar se tornasse mais perceptível se ele aumentasse. Como resultado, o cara teve a opção de continuar a comprar cartas ou aumentar a habilidade. De repente, Xiao encontrou outra última chave em sua posse e pensou que a deixaria para o futuro. Nesse momento, toda a tela do sistema ficou preta e o personagem principal estava seriamente assustado. Ele não entendia o que estava acontecendo. Diz a lenda que havia um estilo de espada que andava pelo céu, chamada de 7 lâminas. Quando este estilo de espada foi feito, o espadachim mais forte da época, chamado Yu Sha, foi para o eremitério e se tornou uma lenda. As gerações futuras adotaram as 7 espadas e criaram a espada da nuvem branca. Sua qualidade diminuiu em várias dezenas de níveis e se tornaram uma técnica de aquisição comum. Esta técnica foi registrada no pavilhão espiritual oculto do Palácio Celestial Moros e tem 13 movimentos no total. O verdadeiro Xiao deu tudo em sua vida e finalmente aprendeu o primeiro movimento da espada da nuvem branca. Depois disso, sua mente foi engolida pela escuridão e ele sentiu o choque do céu e da terra. Foi então que o protagonista entrou em seu corpo e estilos de espada infinitos inundaram sua mente. Todo o corpo do jovem queimou e os músculos de seu corpo ficaram maiores, tanto que suas roupas foram rasgadas. O protagonista estava em choque e não entendia o que estava acontecendo. De repente, uma habilidade de domínio passivo chamada esgrima foi obtida. O jovem ficou feliz e começou a se perguntar o quanto seu domínio da espada e o fortalecimento aumentou. Ele olhou para suas mãos e decidiu testar novamente batendo os dedos no chão. Então ele se concentrou e decidiu que precisava desembainhar sua espada. O próximo movimento do cara foi um golpe com a espada e em apenas um movimento conseguiu cortar a parede à sua frente. Todos esses pedaços caíram sobre ele e o prenderam no chão. Enquanto isso, os anciãos estavam sentados à mesa de jantar. Um deles disse que não bebe álcool porque um verdadeiro cultivador não deve se embriagar com álcool. Ele também acreditava que o álcool obscurece a mente e se você continuar a beber a espada perderá a precisão. Ao ouvir isso, o ancião Qiao não pôde deixar de cuspir água de sua boca. Ele sorriu sem jeito e disse que não fez isso de propósito. Então perguntou ao ancião se era verdade que ele havia melhorado sua esgrima sem nem mesmo beber. O homem respondeu que realmente havia feito algum progresso. Então Qiao se volta para o segundo ancião e pergunta se ele voltou há muito tempo. Sang tomou um gole do copo e respondeu que vai ficar aqui por algum tempo. Então ele se voltou para o ancião Shi dizendo que lamentava que o homem não pudesse beber, porque senão a oitava espada imortal não seria dele. Qiao riu quando ouviu isso, mas Shi nem se mexeu. De repente os anciãos sentiram suas espadas tremer intensamente e ficaram em silêncio. Os homens começaram a se olhar. Neste momento na rua outras pessoas também notaram que suas espadas estavam tremendo. O cara não conseguia descobrir o que estava acontecendo. Então um dos anciãos à mesa disse que o fato das espadas estarem tremendo poderia significar que alguém havia recebido a intenção da espada. Isso causou surpresa a todos.
O velho Shi fala que era uma grande sorte para ele encontrar um discípulo do pátio externo que foi capaz de desenvolver a intenção da espada. Além disso, ele notou que mais 2 alunos geraram um corpo inato. Assim, o velho Shi concluiu que a qualidade dos alunos no pátio externo está incrível. Sang ficou surpreso quando ouviu falar do corpo inato e disse que até onde ele se lembra a última vez a intenção da espada foi mostrada apenas por uma garota chamada Su. O velho Shi concordou com ele e disse que era exatamente isso. Su era incomparável a qualquer um. O homem considerava essa garota um verdadeiro gênio e sua espada é uma das mais famosas do continente. O ancião Qiao pulou e disse ao homem para parar de se exibir e ir com ele para ver o que estava acontecendo, acrescentando que ele não pretendia mais ficar aqui. O ancião Sang sorriu e disse para irem sem ele. Nesse momento Qiao e Shi saíram. Sang imediatamente bebeu todo o conteúdo do jarro direto na boca e colocou o chapéu. Ele pegou uma bengala e também saiu. Enquanto isso, o protagonista saiu dos escombros sob os quais se encontrava após seu golpe de espada. Ele olhou para sua lâmina e presumiu que este era o primeiro estilo de esgrima de nuvem branca chamado nuvem de aço, e ele havia aperfeiçoado com sucesso. Agora sua espada se tornou muito mais poderosa que a original. Esse domínio da esgrima simplesmente horrorizou o personagem principal. Depois de um tempo o cara se vestiu e felizmente percebeu que havia feito um avanço para o 6º estágio, agora estava a apenas um passo do estágio 7. O jovem acha que seu cultivo deve ter aumentado quando ele estava compreendendo o caminho da espada. Depois disso Xiao saiu de casa e deu de cara com 2 anciãos bem na entrada. Nosso garoto ficou surpreso e um pouco assustado pois não sabia o que eles estavam fazendo aqui. O velho Shi perguntou ao prota se esta casa era dele. Xiao se curvou e cumprimentou os 2 anciãos confirmando que a casa era dele. O velho Shi imediatamente perguntou o que aconteceu aqui. O personagem principal coçou a cabeça sem jeito e disse que estava praticando esgrima quando acidentalmente aconteceu isso. Naquele momento o sistema acrescentou 2 pontos de passividade ao cara por suspeita dos velhos. Nosso garoto vendo isso ficou descontente porque sabia que não acreditavam nele. Agora ele simplesmente não entendia por que os velhos não contavam a ele sobre isso diretamente. Ao mesmo tempo o ancião Shi estava pensando em como um homem tão jovem poderia ter um corpo inato e adquirir a intenção da espada no 6º estágio espiritual. O homem percebeu com certeza que o personagem principal tem um dom e ele não deveria ter vegetado no pátio externo nos últimos 3 anos, mas deveria ter sido conduzido para o pátio interno por muito tempo. O outro ancião naquele momento apenas riu e disse que o protagonista estava mentindo. Qiao acrescentou que da última vez não verificou o corpo inato do protagonista, mas agora ele compreendeu a intenção da espada e não acreditava nele. Xiao acenou com as mãos e disse que esta era a casa dele e ninguém além dele poderia fazer tal coisa. Em resposta, Qiao disse que estava ciente de que depois de sair da reclusão o cara tinha um caráter rebelde e era normal ser tão frívolo, mas tudo deveria ter limite. Então o velho Qiao sugeriu que todos aqueles a quem ele havia ofendido ao longo de sua vida vieram até ele para machucá-lo. Por isso destruiu sua casa. O velho Qiao tinha certeza de que estava certo em seus palpites, mas o protagonista apenas olhou silenciosamente para o homem e pensou no que havia de errado com sua imaginação. Fora que nosso garoto não entendia que tipo de inimigos poderiam vir atrás dele. O velho perguntou quem havia aperfeiçoado a espada e disse que o cara poderia nem mencionar seu nome, mas apenas dizer a ele em que direção o cara saiu. Neste momento o ancião Shi também se juntou à conversa e disse que eles podem falar sobre a vergonha da casa destruída mais tarde. Agora o jovem deve confessar a eles quem destruiu sua casa. O protagonista apenas apontou a mão para algum lugar supostamente indicando a direção que o agressor foi. Os velhos agradeceram e depois foram embora. Nosso garoto começou a chorar porque ninguém acreditava nele e ele estava dizendo a verdade. Nesse momento Xiao sentou frustrado no chão.